Apóstolos, capítulo de número 4. Nós vamos fazer a leitura até o versículo 22. A partir do primeiro versículo até o versículo 22. Que ele diz assim: Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes e o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los: Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: Autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali que com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirasse do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: Que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinha como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Bondoso Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de meditarmos nesse texto, na Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito, Senhor, traga a iluminação a nossas mentes e nossos corações. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar a minha vida, de modo que eu possa transmitir essa palavra com clareza e que nós possamos contemplar e compreender o que o Senhor quer falar conosco por intermédio dessa Tua Palavra. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Fala os nossos corações por amor de Teu nome. Fala os nossos corações por amor da Tua amada igreja. Como disse João Batista, Pai, é necessário que eu diminua e que o Senhor cresça. Que o Senhor haja, Pai, de forma poderosa no nosso meio. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Nós estamos fazendo a exposição do livro de Atos dos Apóstolos.
E nós vimos que após a morte de Jesus Cristo, Jesus ele passou mais alguns dias com os seus apóstolos. E ali Jesus deu-lhes algumas orientações. Dentre essas orientações que Jesus deu a esses apóstolos, uma delas foi que eles deveriam ficar em Jerusalém até que fossem revestidos do poder do alto. Os discípulos esperam em oração pela promessa que Jesus Cristo havia feito a eles. Eles esperam um período de tempo, se reúnem numa casa e começam a orar ali com alguns irmãos. A Bíblia diz que chegando o dia de Pentecoste, o Espírito de Deus desceu sobre aquela casa e sobre a vida daquelas pessoas, de modo que elas passaram a ser cheias do Espírito Santo. E ali, quando elas se tornaram cheias do Espírito Santo, foram tomados a falar em outras línguas, em outros idiomas, de modo que pessoas que vieram de várias partes do mundo estavam ali por conta da festa de Pentecoste, puderam entender as maravilhas de Deus na sua própria língua, e também de modo que algumas pessoas que não entendiam o que estava sendo falado ali por intermédio do Espírito Santo começaram a julgar aqueles apóstolos e discípulos, dizendo que eles estavam embriagados. A Bíblia diz que Pedro toma a palavra e Pedro prega de forma ousada e poderosa, mostrando que o que estava acontecendo ali naquela casa era o cumprimento da promessa que Deus havia feito através do profeta Joel. Que nos últimos dias Deus iria derramar o Espírito sobre todas as carnes, sobre nossas carnes, e os filhos e filhas profetizarão, e os velhos terão visões, e assim sucessivamente. Depois da grande pregação de Pedro, depois de Pedro confrontar aquelas pessoas, dizendo que elas mataram Jesus Cristo, que elas entregaram Jesus para ser morto, mas por propósito divino, aquelas pessoas expressaram, dizendo: o que faremos então? Pedro diz: arrependam-se, creiam no Evangelho, voltem-se para Deus. E a Bíblia diz que ali cerca de 3.000 pessoas se convertem ao cristianismo através da pregação de Pedro. O capítulo 3, depois desse acontecimento, a Bíblia diz que Pedro e João estavam seguindo a sua vida normal, a sua rotina. E ali ele encontrou um homem que estava aleijado de nascença. Então vamos imaginar aqui a cena. 2 homens simples, Pedro e João, sem prestígio algum, sem títulos religiosos, sem formação acadêmica formal, se tornam os rostos de uma revolução espiritual. Pedro e João, simples, homens simples, incultos, mas que foram preparados por Jesus Cristo. E ali eles se tornam o rosto de uma revolução espiritual que começa a sacudir a estrutura de poder de uma nação. O cristianismo começa a se expandir através daqueles homens. Então, meus irmãos, algo extraordinário aconteceu. Um coxo de nascença foi curado à vista de todo o tempo. E o povo começa a glorificar a Deus, mas os poderosos se incomodam. É esse o contexto aqui que nós encontramos, aonde nós chegamos no capítulo 4. A Bíblia diz que depois que Pedro e João curou aquele coxo, as pessoas ficaram admiradas e se juntaram para poder ver o milagre, para poder ver aquele coxo que há 40 anos não andava. Toda a sua vida nunca tinha andado. E ali Pedro repreende aquelas pessoas, dizendo que elas não deveriam olhar para o milagre, para o que o coxo fez. Eles não deveriam se admirar com aquilo. Eles falam, através do nome de Jesus Cristo, que aquelas pessoas deveriam se arrepender dos seus pecados, que deveriam voltar-se para Deus. Pedro prega de forma ousada, de forma maravilhosa, ele confronta o pecado daquelas pessoas, mas ele também apresenta a solução para aquelas pessoas. E a Bíblia diz que, enquanto Pedro e João estavam nessa pregação, falando ao povo, versículo 1 do capítulo 4, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. E eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Aqui, meus irmãos, o capítulo 4, ele vai narrar agora Pedro e João perante o Sinédrio, porque pregaram a mensagem do Evangelho, a ressurreição dos mortos, por meio da fé em Jesus Cristo. E nós precisamos, antes de tudo, compreender o que é o Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio
era a mais alta corte religiosa e política dos judeus. Era composta por 71 membros, incluindo sumos sacerdotes, saduceus, fariseus, capitão da guarda do templo. Era composto por esses membros. E o que é que eles faziam? O sumo sacerdote, ele era a autoridade máxima do sinédrio. Era a autoridade máxima, primária, era como se fosse o presidente do local. Os sacerdotes estavam ligados aos cultos no templo. Geralmente eles eram da linhagem de Arão, porque os sacerdotes tinham que vir da tribo de Levi. Também tinha os saduceus, que era um grupo religioso aristocrático que controlava o templo e negava a ressurreição e doutrinas espirituais. Era esse grupo de saduceus. Já os fariseus, eles também estavam presentes no sinédrio, mas com menos frequência nesse episódio. E o capitão da guarda era a segunda maior autoridade depois do sumo sacerdote, responsável pela segurança do templo e da ordem pública do recinto. E aí surge a seguinte pergunta: por que é que eles prenderam João e Pedro? Tinha 3 motivos. O primeiro motivo, a primeira motivação pela qual eles prenderam Pedro e João era uma motivação doutrinária. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Já Pedro pregava a ressurreição por meio de Jesus Cristo. Pedro anunciava que as pessoas deveriam crer em Jesus para serem ressuscitadas no último dia, para ficarem com Deus. Então, por conta disso, por conta dessa discordância doutrinária por parte dos saduceus, eles prenderam Pedro e João. A segunda motivação era política, porque essas pessoas temiam perder o controle das pessoas, o controle do povo, o poder. E a terceira motivação era a motivação institucional. Por quê? Porque o milagre foi público e a glória não foi dada a eles, ao povo do sinédrio. A glória foi dada a Jesus. Então, por essas 3 principais razões, é que esses homens chegam diante de Pedro, e eles barram a pregação de Pedro, e eles prendem Pedro e João, por conta desses interesses pessoais deles. Pedro e João, eles sobem ao templo para orar, como nós vimos aqui no capítulo 2. Ele segue sua rotina comum, sua vida comum e tudo mais. De repente ele se encontra com um homem que está há muito tempo ali naquela situação pedindo esmola. Era um coxo, era um aleijado de nascença. Então quando Pedro e João, eles veem aquele homem pede esmola para eles, ele diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele homem levanta e anda, entra para o templo glorificando a Deus, e as pessoas ficam maravilhadas. Então, depois dessa pregação, depois desse milagre que Pedro fez, as pessoas se reúnem ali, vê aquele coxo, se junta ali para ver aquele milagre. Pedro exorta eles, prega poderosamente, e enquanto Pedro está pregando, nós entramos no capítulo 4. Enquanto eles estão falando ao povo, os sacerdotes chegam e eles estavam perturbados porque Pedro estava ensinando ao povo e proclamando em Jesus Cristo a ressurreição. Então o versículo 3 diz que eles agarram Pedro e João, e como já havia anoitecido, eles colocam Pedro e João na prisão até o dia seguinte. Dos versos 1 ao 2, nós encontramos aqui, meus irmãos, a perturbação daqueles líderes religiosos. Eles se indignaram porque Pedro e João estavam ensinando ao povo e anunciando Jesus Cristo, e dizendo que por meio de Jesus as pessoas poderiam ressuscitar após a morte. Pedro e João, eles não estavam apenas curando as pessoas, mas eles estavam ensinando, e isso era perigoso para o sistema religioso da época. Isso era muito perigoso para o sinédrio, porque o sinédrio tinha um objetivo de restringir o povo, de ter poder sobre o povo. Então Pedro e João, eles começam a ensinar de forma poderosa, ousada, por meio do Espírito Santo.
E o povo estava sendo doutrinado em uma nova verdade, em uma nova realidade, não mais segundo as religiosidades mortas daquelas pessoas, não mais segundo a lei de Moisés, mas estavam agora sendo ensinados por meio da ressurreição de Cristo, do anúncio do Evangelho, da graça de Deus. O ensino de que Jesus ressuscitou era insuportável para os saduceus. Eles não suportavam esse ensino porque eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Era uma seita religiosa que dizia que o homem não podia ressuscitar. E o que é que nós aprendemos, meus irmãos, com esse texto? É que a verdade de Deus incomoda. A verdade de Deus, ela incomoda mais do que o milagre. Esses religiosos ficaram incomodados com o ensinamento de Pedro e João. Eles ficaram incomodados com aqueles sinais que estavam sendo feitos em nome de Jesus. Por quê? Porque o ensinamento, meus irmãos, mexe com o controle. As pessoas, quando elas não querem que um grupo de pessoas que estão sendo ensinadas por elas, não discorde, não confronte, não questione, ele lhe proíbe de você aprender novas coisas. Ele lhe proíbe de você aprender novas verdades. O que foi que a Igreja Católica fez alguns séculos atrás? Restringiu a palavra de Deus. As pessoas aprendiam sobre Deus pelo que era falado por outras pessoas. Então Pedro e João estavam trazendo um ensinamento que incomodava aquelas pessoas, que mexia com o controle que ele tinha sobre aquele povo, que quebrava o jugo do medo que aquelas pessoas carregavam. Pedro e João agora estão pregando em nome de Jesus. Está convidando as pessoas a se arrependerem dos seus pecados. Aquelas pessoas não estão mais recebendo ensinamentos vazios, ensinamentos religiosos vazios, mas agora eles estão aprendendo as verdades a respeito do reino de Deus. Eles estão aprendendo agora que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e que há salvação para a alma delas, que há esperança para elas. Pedro e João agora está fazendo uma revolução, eu uso esse termo com o maior cuidado do mundo, espiritual naquele contexto. Está trazendo agora a verdadeira vontade de Deus é que as pessoas se arrependam dos seus pecados, creiam no Evangelho, creiam em Jesus Cristo. E aí os versos 3 e 4 nos mostram, meus irmãos, que essa pregação de Pedro, que foi barrado por esses líderes do Sinédrio, pelos saduceus, pelos religiosos, pelo capitão da guarda, os versos 3 nos diz que aquelas pessoas que ouviram Pedro e João, elas creram no Evangelho. Eles agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecido, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Verso 4: mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Meus irmãos, Pedro e João foram interrompidos no meio da sua pregação. Os religiosos da época de Pedro e João pegaram eles, tiraram-os à força, ficaram incomodados, perturbados pelos ensinamentos daqueles homens. Mas veja que coisa maravilhosa, que mesmo presos, a palavra de Deus ela não foi algemada, ela permaneceu livre, ecoando no coração das pessoas. Pedro e João foram conduzidos para a prisão, mas a Bíblia diz que aproximadamente 5.000 pessoas creram no Evangelho de Deus. A colheita espiritual estava apenas começando nesse contexto, meus irmãos. Deus estava agindo de forma poderosa, e isso já nos traz uma lição muito preciosa nos nossos corações. É que Deus é quem faz a sua obra crescer. Verdade, sim. É que Deus é quem faz os homens se arrependerem e crerem no Evangelho. Pedro de fato semeou a boa palavra de Deus. Pedro de fato pregou, confrontou aquelas pessoas nos seus pecados. Mas quando Pedro saiu, mas João presos, a Bíblia diz que as pessoas que ouviram a mensagem do Evangelho, muitos dos que ouviram aquela palavra creram, e chegou o número de homens a quase 5.000. Isso nos mostra, meus irmãos, que nenhuma das nossas pregações são em vãos. Deus, Ele se utiliza das nossas pregações.
Ah, meu irmão, mas você falar pouca coisa. Fale essa pouca coisa e creia 100% de que o Espírito Santo há de fazer a boa obra no coração dessas pessoas. Meus irmãos, nós precisamos tirar da nossa mente que nós temos algum poder de influência, ou que nós podemos convencer as pessoas dos seus pecados pela força do nosso argumento. Não, meus irmãos. As pessoas aqui, nesse contexto, creram na palavra de Pedro porque o Espírito Santo estava agindo na vida daquelas pessoas. Então, quando nós saímos para pregar, meus irmãos, nós precisamos estar com isso em mente. Deus está agindo no coração dessas pessoas. Há um terreno bom, preparado para ouvir a boa semente do Evangelho. A prisão, meus irmãos, aqui desses pregadores de Pedro e João não impediu o avanço da mensagem, porque aonde há o verdadeiro Evangelho, ali também há frutos. Se nós estamos pregando o verdadeiro Evangelho, se estamos sendo criteriosos, zelosos no ensinamento, se estamos sendo firmes, nós devemos e podemos ter plena convicção de que os frutos hão de brotar. Mas é através da pregação genuína e verdadeira do Evangelho. Como nós vimos na semana passada, o discurso de Pedro não foi um discurso bonitinho para agradar as pessoas, não. Pedro foi duro. Pedro diz: vocês mataram Cristo, vocês entregaram Ele para serem mortos por homens maus, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E é essa pregação de Pedro que está incomodando os saduceus. É essa pregação de Pedro que está incomodando os fariseus religiosos da época. Porque Pedro estava anunciando que Jesus havia ressuscitado. E as bases do verdadeiro Evangelho, meus irmãos, é a ressurreição de Jesus Cristo. É que Cristo ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo Paulo fala lá em Corinto, combatendo também uma heresia que havia se levantado, dizendo que Jesus, ele não tinha nascido em corpo humano, porque o corpo humano era imperfeito e tudo mais. Então a falsa heresia que estava assim entrando dentro da igreja, Pedro vem, repreende e diz que se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, em vão é a nossa fé, em vão é a nossa pregação. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, nós somos os mais miseráveis dentre os homens, porque a nossa fé está fundamentada em um castelo de cartas. Mas a pregação dos discípulos nos mostram que as bases do verdadeiro Evangelho é a ressurreição de Jesus. É a ressurreição de Cristo. E essa pregação incomodou as pessoas e fez com que elas prendessem os pregadores, Pedro e João. Mas aquela pregação surgiu um efeito maravilhoso. As pessoas creram no Evangelho. As pessoas creram na mensagem de Pedro. Porque o Espírito de Deus estava agindo. Ali, meus irmãos, era apenas o começo do avanço da igreja. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Na segunda pregação de Pedro, quase 5.000 pessoas se converteram a Cristo. E isso nos mostra que quem dá a multiplicação, o crescimento, o avanço da obra é o Deus Todo-Poderoso. É o nosso Deus que faz a obra crescer, meus irmãos. Nós devemos ter 100% de fé de que é Deus que dá o crescimento na sua obra. E nós devemos descansar completamente nisso. Precisamos sim ser sinceros, ser fiéis, ser verdadeiros no ensinamento da palavra. Mas nós precisamos também crer que Deus há de trazer as pessoas para ouvir o Evangelho. Eu creio que Deus há de fazer isso aqui nessa extensão, meus irmãos. Eu creio que Deus há de manifestar a sua graça e o seu poder por intermédio da pregação para a glória do nome dele. Porque o que aconteceu aqui em Atos, capítulo 3, versos 11 até os versos 26, e o começo do capítulo 4, versos 1, 2 e 3, tudo isso que aconteceu aqui foi a manifestação clara do poder de Deus. E a glória não foi atribuída nem a Pedro nem a João, mas a Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos e que agora, por meio do seu Espírito, está fazendo com que as pessoas creiam no Evangelho. Então, meus irmãos, a nossa fé e a nossa certeza deve estar também implantada nessas verdades. Dos versos 5 ao 7, nós encontramos aqui a interrogação pelo Sinédrio.
Depois que Pedro e João foram levados para a prisão, porque estava à noite, chegando outro dia, o versículo 5 nos diz: no dia seguinte, as autoridades e os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então veja que coisa. No dia seguinte, após a prisão de Pedro e João, essas autoridades, os líderes religiosos, começaram a questionar Pedro e João. Eles perguntavam: com que autoridade, com que poder ou em nome de quem vocês fazem ou vocês fizeram isso, vocês fizeram esse milagre? O poder, meus irmãos, aqui, o que ele está questionando, as motivações por trás desses questionamentos, desses líderes religiosos e dessas autoridades, é porque o que estava em jogo aqui, meus irmãos, não era simplesmente a cura de um homem qualquer ou um ensinamento qualquer. O que estava em jogo aqui era o poder daqueles homens, era a autoridade daqueles homens, a autonomia daqueles homens, homens simples, incultos, estavam fazendo milagres e estavam ensinando com ousadia. Então o que estava em jogo aqui não era só simplesmente um mero milagre ou uma mera pregação ou ensinamento, mas o que estava em jogo aqui era o poder daqueles homens. Não era simplesmente por curiosidade que eles estavam perguntando em nome de quem eles faziam aquilo, mas era uma tentativa de intimidar a Pedro e a João. Com que autoridade vocês estão fazendo isso? Em nome de quem vocês estão fazendo isso? Em outras palavras, quem me deu autorização para vocês fazerem isso? Eles estavam tentando intimidar os apóstolos. Eles estavam tentando intimidar os discípulos de Cristo. Porque o Sinédrio, aquela cúpula religiosa, aquelas autoridades, sabia que um milagre real havia acontecido ali. Eles sabiam. Mas eles queriam que Pedro e João se submetessem à sua autoridade. E quantas vezes, meus irmãos, essa realidade também não está presente em nossas vidas? Quantas vezes as pessoas não querem colocar a gente dentro de uma caixinha de religiosidade que elas mesmas criaram? Quantas pessoas não rejeitam o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, porque não se enquadra no seu conjunto de regras pré-estabelecidas, pela forma como eles determinaram que Deus deve trabalhar? Esses homens estavam tentando intimidar Pedro e João, porque eles sabiam que o que havia acontecido ali era algo real e verdadeiro. Um homem havia sido curado de verdade, um milagre real havia acontecido e era incontestável, porque aquele homem de 40 anos era aleijado de nascença, e todo o povo viu que ele voltou a andar e a glorificar a Deus. Então eles estavam tentando submeter Pedro e João à sua própria autoridade. E muitas vezes, meus irmãos, as pessoas, autoridades, tentam nos submeter à sua autoridade. Muitas vezes tentam nos levar a comprometer até mesmo a autoridade que vem da parte de Cristo. Quantos homens não se sentem donos da igreja? Donos do povo de Deus? Tentam determinar como as pessoas devem agir, como devem seguir diante de Deus. Meus irmãos, quem deve conduzir a nossa vida, o modo de como nós devemos servir a Deus, seguir a Deus, é a palavra dele, é as suas santas escrituras. Amém. Homem nenhum está acima das escrituras. Conjunto de regras nenhum está acima das escrituras. E eu falo com temor e ousadia, estatuto nenhum está acima das escrituras. As escrituras está em primeiro lugar e ela deve ser guardada profundamente em nosso coração. Eles perguntaram: com que poder, em nome de quem vocês fizeram isso? Porque
porque eles queriam intimidar os apóstolos, eles queriam barrar os apóstolos. Mas veja o que é que Pedro responde para aqueles homens, versos 8 e 12, dos 8 ao 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, veja que a resposta de Pedro aqui, meus irmãos, não foi uma resposta de alguém que agiu segundo a sua emoção, que agiu segundo a sua própria vontade. Não, Pedro está respondendo aqui cheio do Espírito Santo. E aqui, meus irmãos, é um erro que muitas vezes nós caímos, é de querer responder quando somos confrontados acerca da nossa fé com o coração cheio de ódio, ou cheio de orgulho, ou cheio de arrogância. Pedro não. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Verso 12, olha que afirmação linda de Pedro: não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A resposta de Pedro foi linda. Nós fizemos isso no nome de Jesus Cristo. E não há salvação em nenhum outro nome a não ser o nome do Filho de Deus, o nome de Jesus Cristo. Pedro, meus irmãos, aqui, ele não tenta se defender para sair da prisão. Isso é lindo. Pedro não está preocupado em ser liberto da prisão, não. Pedro aqui, cheio do Espírito Santo, ele não defende a si mesmo, mas ele proclama a Jesus. Ele anuncia Jesus Cristo. Ele mostra que o milagre aponta para algo maior, a salvação que há em Cristo Jesus. Veja que em nenhum momento Pedro ele tenta trazer o holofote para si, não. Pedro ele não tenta se esquivar da prisão, não. Ele não tenta trazer conforto para a sua vida, não. O propósito de Pedro, nesses primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos que nós fizemos a leitura, é mostrar que só Jesus pode salvar. É mostrar que os milagres de Jesus não é maior do que Jesus. Pedro mostra aqui, meus irmãos, algo ainda maior do que aquele milagre que havia acontecido, do que a cura de um homem que era aleijado de nascença. Pedro mostra aqui que a salvação está em Jesus Cristo. Pedro não fala para se livrar, mas ele fala para exaltar o nome de Jesus. E aqui, meus irmãos, nós vemos que coragem é o resultado de um coração cheio do Espírito Santo. Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de ousadia, meus irmãos. Então, não importa a circunstância que você esteja, não importa a situação mais angustiante que você esteja, tenha coragem de falar no nome de Jesus. Quem é cheio do Espírito Santo não tem medo, meus irmãos, de falar as verdades de Deus. Fala com ousadia, fala com coragem, fala com autoridade. E aí nós vemos nos versos 13 aos versos 17 que aqueles homens, vendo a coragem de Pedro e de João, eles reconheceram isso. E eles perceberam que eram homens comuns e sem instrução. Eles ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E eu gostaria de fazer um parênteses aqui, meus irmãos. Olha que texto lindo esse verso 13. Aqueles homens do Sinédrio, eles vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, eles ficaram admirados. Sabe o que foi que eles reconheceram? Que aqueles homens haviam estado com Jesus. Meus irmãos, quando nós estamos com Jesus Cristo,
quando nós prezamos pelo nosso relacionamento com Ele, nós podemos até não ser instruídos nas ciências dos homens. Nós podemos até não ter nenhuma formação acadêmica. Mas nós, meus irmãos, quando nós estamos com Jesus, é nítido de que Deus é quem nos capacita, quem nos fortalece e coloca as palavras na nossa boca. Eu já falei aqui na semana passada, mas eu reforço. Nós devemos estudar sim. Nós devemos fazer curso sim. Se nós temos a disponibilidade de fazer um curso, se nós temos recurso para nos qualificar, nós devemos nos qualificar. Mas nós precisamos entender que antes de qualquer formação acadêmica, que antes de qualquer curso, que antes de qualquer coisa, nós precisamos estar diariamente com Jesus Cristo. Aqueles líderes, aquelas autoridades religiosas do Sinédrio eram homens capazes, eram homens instruídos, homens que entendiam a lei de Moisés de pé a cabeça. Eles eram muito capacitados, muito instruídos. Mas quando eles olharam e viram a coragem de Pedro, e viram que eram homens comuns e sem instrução nenhuma, sabe o que foi que eles concluíram? Esses homens estavam com Jesus. E as pessoas também devem olhar para nós, meus irmãos. E antes de ver qualquer formação acadêmica, elas devem ter a seguinte conclusão: esse homem e essa mulher andam com Jesus. Amém. Essa coragem que esses homens têm, essas mulheres têm, não vem de formação nenhuma. Não vem de como se comportar, de curso de como se comportar, de como agir. Não, essa coragem que vem desse homem e dessa mulher é por causa que eles estavam com Jesus. E nós precisamos estar com Jesus, meus irmãos, nas orações, na meditação das Escrituras Sagradas, no relacionamento com Deus. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo e ser mais semelhante a Cristo, e termos coragem pelo poder do Espírito Santo, para que as pessoas percebam que homens comuns e sem instruções podem ser ousados e cheios do Espírito Santo quando eles andam com Cristo, quando eles andam com Jesus. Eles viram, meus irmãos, que aqueles homens andaram com Jesus. Aí depois, versículo 3, vamos dar sequência. Verso 14. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirasse do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório e que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-lo de que não fale mais com ninguém sobre esse nome. Olha que estratégia diabólica, meus irmãos. Então ali, aqueles homens, em primeiro lugar, eles reconhecem que os discípulos haviam estado com Jesus. Eles não podiam negar o milagre. Mas sabe o que é que eles fazem? O milagre foi verdadeiro, aconteceu. Mas sabe o que eles vão fazer? A gente vai calar esses mensageiros. A gente vai proibi-los de falarem em nome de Jesus. E aqui nós tiramos a seguinte conclusão, meus irmãos: a religião que não reconhece Jesus e prefere o silêncio do que a conversão. Elas preferem que não falem em nome de Jesus do que se converter de seus próprios pecados. Esses sinédrios estavam tão cegos por suas religiosidades que eles estavam dispostos a fazer com que os discípulos parassem de falar no nome de Jesus. E aqui, meus irmãos, quando não há argumentos contra os fatos, resta apenas a intimidação. Tentar barrar o crescimento da igreja, tentar barrar a pregação do Evangelho. Mas aí dos versos 18 a 20, depois deles darem a ordem para poder os discípulos pararem de pregar em nome de Jesus, eles recebem outra resposta ousada. E Pedro responde a eles: julgai vocês. Verso 19. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus.
pois não podemos deixar de falar do que ouvimos e vimos. Pedro, meus irmãos, quando ouviu aquela proposta dos líderes do Sinédrio, ao invés de temer, ao invés de tentar se defender e fugir como ele fez lá na época de Jesus, quando pegaram Jesus e prenderam e perguntaram e falaram que ele estava com Jesus, ele disse: eu nem conheço esse homem. Negou Jesus 3 vezes. Diferente disso, agora é um Pedro ousado, é um Pedro cheio do Espírito Santo, e Pedro reafirma que obedecer a Deus é a prioridade absoluta na vida dele. E obedecer a Deus também, meus irmãos, deve ser a prioridade absoluta na nossa vida, mesmo que nós estejamos diante de ameaças. Talvez essa realidade, meus irmãos, não aconteça para nós, mas essa realidade de ameaças constantes acontece em várias partes do mundo. Muitas pessoas são confrontadas por líderes, não por líderes religiosos, mas por líderes políticos, por ideologias, por pensamentos ideológicos que tentam calar a voz dos cristãos fora aqui do Brasil, que prendem, que ameaça de morte. Talvez nós não vivemos essa realidade, mas pode chegar um dia, meus irmãos, dessa realidade bater na nossa porta, de nós sofrermos a ameaça das pessoas mandarem a gente parar de falar o nome de Jesus. Mas sabe o que nós devemos ter em mente? Que obedecer a Deus é a nossa prioridade absoluta. Nós devemos permanecer firmes em nossa fé, mesmo que isso desafie um sistema religioso, mesmo que isso desafie um sistema político, mesmo que isso desafie um sistema ideológico. Nós precisamos ser firmes na nossa fé. Nós precisamos ter certo e decretar em nosso coração que obedecer a Deus é a nossa prioridade absoluta. É a nossa principal prioridade. Mesmo sabendo, meus irmãos, que obedecer a Cristo pode nos trazer consequências, mesmo sabendo que obedecer a Cristo pode nos trazer perseguições, nós devemos estar firmes com Ele. Então, os versos 21 e 22, caminhando aqui para o final, nos diz: depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinha como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Eles reafirmam a ameaça, eles tentam intimidar aqueles homens cheios de Deus, eles tentam constranger os discípulos, mas tem uma coisa que eles não podiam fazer, não puderam fazer, não conseguiram fazer, foi negar o milagre. Contorcendo o bico, dizendo que, mandando os discípulos calarem a boca, pararem de falar o nome de Jesus, ameaçando os discípulos, rosnando, eles tiveram que reconhecer que o milagre foi verdadeiro. Era inegável aquele milagre. O testemunho vivo daquele homem de 40 anos é a prova visível da verdade de Deus, do que os discípulos estavam anunciando para aquelas pessoas. Então, meus irmãos, vidas transformadas são a resposta mais poderosa contra um sistema que tenta abafar a verdade da palavra de Deus. Aonde há a palavra de Deus, ali há vida transformada, meus irmãos. Então nós concluímos o seguinte, que Pedro e João, eles foram presos, foram interrogados, ameaçados, mas a palavra de Deus cresceu. O sistema religioso da época tentou calar a verdade, mas Jesus, ele foi anunciado com ousadia. Pedro e João responderam para aquele sistema religioso: julguem vocês se nós devemos obedecer a Deus ou a homens. Assim deve ser nossa resposta diante desse mundo, diante do sistema desse mundo, meus irmãos. Cabe a nós temer a Deus, obedecer a Deus, do que obedecer a homem. O sistema religioso, ele não tolera a verdade que confronta o seu poder. Lá na China, os cristãos são perseguidos por conta desse medo de que a fé, a pregação do Evangelho, confronte o poder das autoridades. A pregação fiel, meus irmãos, nós aprendemos aqui com esse texto, que a pregação fiel, ela frutifica mesmo com oposição, mesmo com pessoas perseguindo, mesmo com pessoas tentando abafar a palavra de Deus. A pregação fiel, ela vai sempre frutificar.
Ah, mas eu não gosto do jeito que aquele irmão ensina. Ah, eu não gosto do jeito que ele fala de Cristo. Independente da forma de você gostar ou não, se está sendo anunciado o verdadeiro Evangelho, esse Evangelho, essa pregação fiel, vai frutificar. A terceira verdade que nós encontramos aqui, nesse texto, é que a ousadia, meus irmãos, ela vem do Espírito Santo e não da força humana. Não porque nós somos ousados em nós mesmos, mas porque nós somos cheios do Espírito Santo e nós vamos pelo poder que há no Espírito Santo. A quarta verdade é que a fidelidade a Cristo exige desobediência civil quando a autoridade humana se opõe à autoridade divina. Quando homens levantam leis que contradizem a palavra de Deus, como no caso aqui dessas autoridades do Sinédrio que dizia: não falem mais no nome de Jesus, nós devemos desobedecer essas autoridades, permanecer fiéis e firmes na obediência à palavra de Deus, porque cabe a nós obedecer a Deus e não a homens, sujeitais a Deus e não a homens. E aqui, e última verdade que nós encontramos aqui, é que vidas são transformadas, e vidas transformadas pelo Evangelho são a prova viva de que a palavra de Deus é a verdade. Então, meus irmãos, agora nós vamos fazer algumas aplicações práticas para a nossa vida. Em primeiro lugar, vamos fazer pelo menos 5 aplicações aqui. Em primeiro lugar, nós não devemos temer oposição quando nós estivermos proclamando a verdade da palavra de Deus. Porque, meus irmãos, a fidelidade a Cristo irá nos custar algo. Não pense que servir a Cristo vai ser algo que você vai fazer e simplesmente as coisas vão seguir tudo bem, tudo ótimo, tudo mil maravilhas. Não, meus irmãos. Vai nos custar algo servir a Cristo. Vai nos custar algo ser fiel a Cristo. Mas a certeza que nós devemos ter é que vale a pena, independente do preço que vinha custar. A segunda verdade é que nós devemos pregar a palavra de Deus, mesmo em tempos difíceis e desafiadores. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Mesmo quando há perseguição, oposição, pessoas zombando da nossa pregação, zombando na nossa fé, a palavra de Deus jamais voltará vazia. Tenha plena convicção nisso. A terceira aplicação é que nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo antes de tentar ser ousado. A coragem de Pedro, meus irmãos, não era uma coragem natural, mas era uma coragem que vem por parte do Espírito Santo. Pedro falou com ousadia diante do Sinédrio, porque o Espírito de Deus estava conduzindo ele em todas as coisas. A quarta verdade que nós devemos aplicar é que nós devemos obedecer a Deus antes dos homens. Quando as leis, os sistemas contradizem a vontade de Deus, nós devemos ficar com Deus. E a quinta e última verdade, a quinta e última aplicação, é que nós devemos ser uma evidência viva do Evangelho. As pessoas devem olhar para nós, meus irmãos, assim como aquele homem que foi curado, e devem ver que houve de fato uma transformação em nós. Eu não sei de que você é coxo, se é em um pecado, se é em uma ação, uma atitude, mas eu quero dizer para você que você deve deixar que Deus cure sua vida totalmente, que Deus sare sua vida espiritual, que Deus sare sua vida emocional, para que você seja uma testemunha viva, uma evidência viva de que o Evangelho de Deus transforma. Porque imagine você pregar que Deus transforma e você seguir a mesma vida. Os vizinhos lhe conhecerem pelas mesmas práticas que você fazia antes de conhecer o Evangelho. Então nós devemos ser uma evidência viva do Evangelho. E por fim, meus irmãos, vamos fazer 3 aplicações cristocêntricas do nosso coração. A primeira verdade é que Cristo é o único nome pelo qual há salvação. A centralidade de Jesus não é opcional, ela é essencial. Se Jesus não é o centro das nossas vidas, nós não estamos servindo a Cristo. Se nós andamos em 2 caminhos, ou se nós estamos em cima do muro, não pense que estar em cima do muro significa não estar nem do lado nem do outro. Estar em cima do muro é estar do lado de lá. Se você quer seguir a Cristo, você tem que colocar Cristo como centro da sua vida. Não há outro meio do homem ser salvo. Não é Cristo e mais alguma coisa. É simplesmente Cristo e a sua obra na cruz. A segunda verdade é que Cristo é o fundamento rejeitado pelos homens, mas que foi escolhido por Deus. Ele é a pedra angular da nossa fé. É aonde nós firmamos e construímos a nossa casa. É Jesus Cristo. Ele foi rejeitado pelos homens, mas ele foi escolhido por Deus.
e ele se tornou a pedra angular. E a terceira e última verdade, para nós finalizarmos, eu gostaria de pedir que os irmãos se colocassem sobre os pés, é que Cristo continua sendo anunciado por meio dos seus discípulos. A missão, meus irmãos, de anunciar Jesus Cristo não parou em Atos capítulo 4. Ela continua, ela segue, e nós devemos dar continuidade a esse trabalho. Nós vamos enfrentar oposição, nós vamos enfrentar pessoas tentando barrar nossa pregação, nós vamos enfrentar zombarias e tudo mais. Mas eu quero dizer para você que nós devemos concluir a missão, dar seguimento à missão. Nós devemos discipular gerações, como é o tema da nossa campanha missionária. Então, meus irmãos, a nossa campanha estaduais. Então nós devemos completar essa missão. Nós devemos dar continuidade. Então que os nossos corações estejam voltados para essas verdades. E que nós venhamos proclamar no nome de Cristo por esse mundo afora, para os vizinhos e para as pessoas. Amém, meus irmãos? Amém. Então vamos neste momento orar a Deus, agradecer a Ele por sua rica palavra. Gracioso Deus, nós te agradecemos por tua rica palavra, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque a tua palavra fala poderosamente ao nosso coração. Ó Deus, que nós venhamos temer antes de tudo ao Senhor, Pai, e não a homens. Que nós venhamos aplicar essa palavra no nosso coração e que nós venhamos dar continuidade, Senhor, a essa pregação de Atos, Senhor. Que venhamos anunciar as verdades do teu evangelho para as pessoas, crendo, meu Deus, que da mesma forma que o Senhor agiu lá no passado, convencendo as pessoas dos seus pecados, atraindo-as para ti, o Senhor há de fazer também no nosso meio. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe essa extensão, para que a palavra pregada, exposta, Senhor, jamais venha se apartar desse ponto. E nós venhamos anunciar a palavra de Deus com integridade, com fidelidade, com dedicação, com zelo. E que nós venhamos crer, Pai, que o Senhor há de fazer todo o resto. Nós somos apenas os semeadores. Nós anunciamos as boas sementes por esses terrenos, mas o Senhor é quem faz esse semente crescer, Senhor. O Senhor é quem faz com que esse coração receba essa semente, e o Senhor é quem faz com que dê frutos. Ó Pai, nós oramos, Senhor, neste momento também, que apresentando nossas causas. Senhor, nós oramos porque reconhecemos que somos fracos. Nós oramos a Ti porque reconhecemos que somos finitos, pequenos e que precisamos de Ti, Senhor. Ó Deus, nós te apresentamos a vida dos nossos irmãos em Tuas mãos. Ó Deus, toma a vida da irmã na glória, Senhor. Visita a saúde dela, ela não está em um estado bem de saúde, Pai. Ó Deus, eu te peço que o Senhor use os médicos de forma especial, que o Senhor faça com que os medicamentos surjam os efeitos esperados, Pai. Que Ana Glória venha sair recuperada, Senhor, desse hospital. Abençoa as mãos dos médicos, esteja com Ana Glória ali, Senhor, nesse momento, Pai. Ó Deus, abençoa a recuperação da tua filha. Deus, nós te apresentamos porque cremos que no Senhor há todo o poder. Ó Deus, cura aquela mulher, Senhor. Restaura a saúde, Pai. Faz o que os homens não podem fazer. Faz o que nós não podemos fazer. Atende, Senhor, a nossa oração, Pai. E nos responde por amor do Teu nome. A Tua palavra diz, Senhor, que tudo que nós pedirmos no Teu nome, Senhor, se nós cremos, nós receberemos. E nós cremos que o Senhor Deus que ainda opera milagres. Nós cremos que há poder ainda no nome de Jesus. O mesmo nome que curou aquele coxo, Senhor, que há mais de 40 anos estava ali, Pai. Nós cremos que também há de curar, Senhor. Tem poder para curar a vida da Ana Glória. Curar ela dessa enfermidade. Senhor, nós apresentamos a vida do Paulo César, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe a recuperação do Teu filho, que precisam passar por mais uma cirurgia, Senhor. Ó, Pai, que dessa vez, Senhor, ocorra tudo bem, que haja uma boa recuperação, que a cirurgia seja um sucesso, Pai. Que ele não precise mais refazer nenhuma cirurgia. Toma o coração do Teu filho em Tuas mãos. Arranca a ansiedade, arranca o temor, arranca tudo que queira pairar o coração do Teu filho. Nós te pedimos, guarda aquela casa, Pai, guarda aquela família. No nome de Jesus, nós oramos também pela vida da irmã Sandra, Senhor. Toma a saúde da Tua filha em Tuas mãos. Renova as forças, Pai. Ó Deus, traz uma recuperação para a Tua filha. Abençoa ela, Senhor. Abençoa a sua casa. Abençoa a sua família. Traga transformação na vida do seu Pai. Traga transformação. Esteja com ela em todos os
momento, Senhor. Tu conhece, Tu sabe da necessidade. Da mesma forma, nós Te apresentamos a recuperação da nossa querida irmã Dalva, Pai. Ó Deus, que ela venha se recuperar, Senhor, do joelho, que o joelho dela venha ficar sarado. Ó Deus, abençoa a recuperação e que tudo, Pai, esteja bem para a glória do Teu nome. Nós oramos por fim, Pai, pela vida do Emílio, Senhor. Nós pedimos, Senhor. Tu és o Deus que liberta, Senhor. Tu és o Deus que tem o poder para quebrar todos os agrilhões, todas as correntes. Liberta, Senhor, em nome de Jesus, o Emílio, Senhor. Transforma a vida dele. Que o Emílio venha encontrar, Pai, em nome de Jesus, a salvação para a sua alma, a libertação dos seus pecados. Nós oramos também pela vida, Senhor, de Nayara, que nós iremos visitar amanhã. Pedimos, prepara o coração dela, Senhor. Que Nayara venha ser tocada por Tua palavra. Que haja transformação. Que o Senhor atraia ela para estar com a gente nos cultos. E nós Te pedimos, envia pessoas para os cultos aqui, Senhor. Seja no domingo, seja na quarta. Que haja pessoas aqui se rendendo aos Teus pés. Na mesma fé, Pai, que os discípulos tiveram, nós temos aqui também, Senhor. Que o Senhor há de fazer a Tua obra crescer. Ó Deus, não a nós, não ao que nós fazemos, mas a Ti seja a glória eternamente. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Amém.